Eloá Venance nunca imaginou que sua maior humilhação se transformaria no momento mais importante de sua vida. Aos 22 anos, a jovem costureira humana de cabelos castanho claros trançados carregava nas pernas o peso de um acidente que a marcara para sempre. Seu andar manco era motivo de olhares de pena no vilarejo de Lismar, onde humanos e lobos coexistiam sob um pacto frágil como vidro. Mas naquela noite do grande banquete da lua nova, quando o Alfa Rael Draven estendeu a mão para ela diante de todos, a lua testemunhou o início de algo proibido, poderoso e absolutamente inevitável. A agulha deslizava pelo tecido enquanto Eloá terminava o bordado de um vestido para o banquete. Sua oficina cheirava a lavanda e linho fresco. Era assim que ela vivia, criando beleza com as próprias mãos. A porta se abriu. Eloá ergueu os olhos cor-de-mel e encontrou Miriam Corten, organizadora do banquete, segurando um envelope lacrado. Vim trazer seu convite para o banquete de amanhã. Eloá piscou confusa. Ela nunca recebera um convite oficial. Deve haver algum engano. Não há engano. O conselho decidiu convidar todos os artesãos. Você costurou metade dos vestidos. Miriam depositou o envelope sobre a mesa. Vista algo bonito. É uma noite importante. Quando a porta se fechou, Eloá segurou o envelope com dedos trêmulos. O lacre tinha o símbolo da matilha, um lobo uivando sob a lua crescente. Era real. Ela estava convidada. Mas uma pontada de ansiedade atravessou seu peito. Ela sabia como as pessoas olhavam para ela. Sabia que seu andar irregular causava risos abafados. Era vista como diferente, frágil, imperfeita. Ainda assim, queria ir. Queria, por uma noite, sentir que pertencia. O grande salão estava repleto quando Eloá chegou. Tochas acesas lançavam sombras dançantes. O ar cheirava a carnes assadas, vinho e flores silvestres. Músicos tocavam enquanto casais dançavam no centro. Eloá permaneceu próxima à entrada, segurando a barra do vestido azul escuro com bordados que ela mesma fizera. Seus cabelos estavam presos na trança lateral de sempre. Ela observava tudo com olhos atentos. Olha só quem apareceu! A voz afiada cortou o ar. Eloá virou-se e encontrou Seraphine Darton, uma loba de 25 anos com cabelos prateados e olhos metálicos que brilhavam com desprezo. Seraphine usava um vestido escarlate que Eloá havia costurado. Ao lado dela, duas outras lobas riam baixinho. Não sabia que aceitavam qualquer um aqui agora. Eloá sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Fui convidada, assim como todos. Claro, afinal, alguém precisa costurar nossos vestidos. Mas dançar, isso exige equilíbrio, querida. Algo que você claramente não tem. As risadas se espalharam. Eloá sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ela. Ela apertou os punhos. Eu não vim para dançar. Para quê, então? Assistir? Que triste. Seraphine se aproximou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você não pertence a este lugar. Nunca pertencerá. As palavras atravessaram Eloá como flechas. Em vez de responder, recuou um passo. Foi então que seu pé manco tropeçou na barra do vestido. Eloá cambaleou. As risadas explodiram ao redor, altas e cruéis. Ela conseguiu se firmar antes de cair, mas a humilhação estava completa. Seu rosto ardia. Seraphine sorriu, satisfeita. Viu? Nem para ficar em pé você serve. Eloá olhou para o chão, desejando desaparecer. Lágrimas picavam seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. E então o salão silenciou. O silêncio foi tão abrupto que pareceu sugar o ar. Eloá ergueu os olhos e viu algo que fez seu coração parar. Rael Draven, o alfa de 28 anos da matilha de Lismar, estava de pé. Ele se levantara da mesa principal. Sua altura imponente dominava o salão. Pele bronzeada, ombros largos, olhos âmbar que brilhavam como fogo. Uma cicatriz cortava seu maxilar e ele olhava diretamente para Eloá. O alfa atravessou o salão. A multidão se afastou. Ninguém respirava. Rael parou diante de Eloá e estendeu a mão. Você não precisa de pernas perfeitas para ser digna,
disse ele, sua voz grave ecoando no silêncio. Precisa apenas de coragem. Eloá piscou, incapaz de processar. O Alfa estava lhe oferecendo a mão, na frente de todos. Eu não sei dançar direito. Rael inclinou a cabeça e algo parecido com um sorriso tocou seus lábios. Então eu guiarei. Eloá olhou para a mão estendida, forte, com calos e cicatrizes. Uma mão que prometia proteção. Com o coração batendo forte, Eloá colocou sua mão na dele. Os dedos de Rael se fecharam ao redor dos dela, firmes e quentes. Ele a puxou para o centro do salão e a música recomeçou. Rael posicionou a mão na cintura de Eloá. Apenas siga meu ritmo, confie em mim. E Eloá confiou. Eles dançaram. Sob a luz das tochas e o olhar da lua, o Alfa e a humana se moveram como se o mundo tivesse desaparecido. Rael compensava cada passo difícil, sua liderança tão natural que Eloá mal percebia sua própria imperfeição. Ela se sentiu leve, inteira, pela primeira vez em anos, bonita. Os olhos de Rael nunca deixaram os dela. Havia algo naquele olhar que Eloá não conseguia nomear. Intensidade, proteção, algo mais profundo que fazia seu coração acelerar. Quando a música terminou, Rael não a soltou imediatamente. Eles ficaram ali, respirando o mesmo ar, enquanto o salão permanecia em silêncio. Então Rael inclinou-se, seus lábios próximos ao ouvido de Eloá. Você é mais corajosa do que imagina. Ele se afastou, soltando-a com uma última pressão na mão. Então voltou para a mesa, deixando Eloá no centro do salão, tremendo. Eloá saiu do salão assim que conseguiu fazer suas pernas funcionarem. Ela atravessou as portas para o jardim, onde o ar frio da noite a atingiu. Ela apoiou as mãos nos joelhos, respirando fundo. O que acabara de acontecer? Por que o Alfa fizera aquilo? Passos atrás dela fizeram Eloá se virar. Serafine estava ali, os olhos prateados, brilhando com fúria. Aproveite enquanto pode, humana. Rael pode ter tido um momento de fraqueza, mas ele nunca será seu. Nunca. Ele é meu por direito. Eloá deu um passo para trás, o coração disparando. Eu não quero nada dele. Eu não pedi para... Não minta. Vi como você olhou para ele. Vi como ele olhou para você. Serafine avançou, garras começando a se formar nas pontas de seus dedos. Se você se aproximar dele novamente, eu vou garantir que você se arrependa de ter nascido. Antes que Eloá pudesse responder, outra voz cortou a noite. Serafine. Rael estava na entrada do jardim, os olhos fixos na loba. Sua expressão era de pedra. Volte para dentro. Agora. Serafine recuou, mas lançou um último olhar assassino para Eloá. Isso não acabou. Ela desapareceu, deixando Eloá e Rael sozinhos sob a luz da lua. Rael se aproximou devagar. Ela a machucou? Eloá balançou a cabeça. Não, ela apenas disse que eu deveria ficar longe de você. E você vai? A pergunta pegou Eloá desprevenida. Ela ergueu os olhos, e o que viu ali a deixou sem ar. Havia esperança naqueles olhos âmbar, vulnerabilidade. Eu não entendo. Por que você fez aquilo? Por que dançou comigo na frente de todos? Rael ficou em silêncio. Então tocou a trança lateral de Eloá, seus dedos roçando os fios com delicadeza. Porque eu estava cansado de ver você sendo tratada como se não valesse nada. Porque você merecia que alguém mostrasse que eles estavam errados. Mas você é o Alfa. Você tem regras a seguir, uma matilha para liderar. Isso pode trazer problemas. Rael sorriu, um sorriso triste. Que venham os problemas, então. Ele deu um passo para trás. Vá para casa, Eloá. Mas saiba que, se precisar de mim, eu estarei aqui. Eloá observou enquanto ele voltava para o salão. Ela ficou ali por mais alguns minutos, o coração acelerado, a mente girando. Quando finalmente começou a caminhar de volta para o vilarejo, ela não percebeu a figura encapuzada que a observava das sombras da floresta. Olhos vermelhos brilhavam na escuridão e uma voz rouca murmurou palavras que o vento carregou. A profecia começa. 2 dias se passaram desde a noite do banquete. 2 dias de sussurros. Eloá os ouviu assim que abriu a porta de sua oficina. Mulheres do vilarejo passavam pela rua, olhando de soslaio, cochichando. Estavam falando dela, sobre a dança, sobre o Alfa.
Eloá tentou ignorar, mas os olhares a seguiam como sombras. Ela entrou na oficina e fechou a porta. Seus dedos tremiam enquanto amarrava o avental. Precisava trabalhar, manter a mente ocupada. Mas as encomendas não vieram. A oficina permaneceu vazia, silenciosa. Ao meio-dia, quando saiu para comprar linha no mercado, sentiu o peso da exclusão. As comerciantes que sempre a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Mães puxavam seus filhos para longe. Um homem cuspiu no chão ao vê-la. Eloá comprou o que precisava em silêncio e voltou para casa com o coração apertado. Aquela dança era agora sua sentença de isolamento. Ela estava trancando a porta da oficina quando ouviu passos firmes atrás de si. Eloá Venance? Eloá virou-se e encontrou um homem alto, de cabelos ruivos e olhos verdes. Ele vestia roupas simples, mas limpas, e carregava uma bolsa de couro. Sim, meu nome é Eren Solvan. Tenho 31 anos e sou médico da matilha. O Alfa Rael me enviou. O coração de Eloá saltou. Eu não preciso de médico. Eren inclinou a cabeça. Não vim por sua saúde física. Rael está preocupado com você. Ele sabe que o gesto dele ontem pode ter consequências. Você quer dizer que agora sou uma pária? Eren suspirou. Não é apenas sua gente, Eloá. O Conselho dos Lobos também está em alvoroço. O que Rael fez quebrou protocolos. Há leis antigas sobre interações entre alfas e humanos, especialmente em público. Então ele está em perigo por minha causa? Ele está sendo questionado. Mas Rael não se curva facilmente. O problema é que há aqueles que veem isso como afronta. Lobos que acreditam que humanos devem permanecer em seus lugares. E humanos que acreditam que você tentou seduzir o alfa para ganhar poder. As palavras atingiram Eloá como pedras. Ela sentiu a garganta apertar. Eu não fiz nada disso. Eu só estava lá. Eu sei. E Rael sabe. Mas percepção é tudo. O pacto entre humanos e lobos existe há séculos, mas sempre foi delicado. Um alfa mostrando interesse por uma humana pode ser visto como ameaça. Eloá fechou os olhos. Então, o que eu devo fazer? Desaparecer? Não. Você deve continuar vivendo, mas precisa ser cautelosa. Há forças em movimento agora, Eloá. Rael pediu que eu a protegesse. Se precisar de qualquer coisa, me envie mensagem. Ele entregou um pequeno papel. Eloá o pegou, suas mãos tremendo. Por que ele se importa? Ele mal me conhece. Eren sorriu triste. Rael vê coisas que outros não veem. Talvez ele enxergue em você algo que precisava ser defendido. Antes que Eloá pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Ambos viraram-se para a rua. Uma mulher corria, os olhos arregalados. Fogo! Fogo na casa dos Marlet! Eren saiu correndo. Eloá o seguiu, seu pé manco tornando cada passo difícil. Quando chegaram, a casa já estava em chamas. As labaredas consumiam a madeira, enquanto pessoas gritavam e jogavam baldes d'água. Eren começou a organizar. Formem uma linha. Alguém viu a família? Os pais saíram, mas a pequena Lisa está lá dentro. O horror congelou a multidão. Ninguém se movia. Então Eloá viu uma figura atravessar a multidão. Rael. O alfa surgiu do nada, seus olhos âmbar fixos na casa em chamas. Ele não hesitou. Simplesmente entrou correndo pelo portal engolido pelas chamas. Eloá sentiu seu coração parar. Ela gritou seu nome. Segundos se transformaram em eternidade. A fumaça era densa, preta, venenosa. E então, através da fumaça, Rael emergiu. Ele carregava nos braços uma menina pequena, seu corpo protegido contra o peito dele. Rael cambaleou, suas roupas chamuscadas, mas ele não soltou a criança. Ele a depositou no chão, onde Eren imediatamente começou a examiná-la. A menina tossia, mas estava viva. Os pais correram para ela, em lágrimas. Rael caiu de joelhos, a respiração pesada, o rosto coberto de fuligem. Eloá correu até ele, ignorando os olhares. Você está bem? Ela tocou seu rosto, limpando a sujeira. Rael ergueu os olhos e, mesmo através da dor, sorriu. Estou vivo, isso é o que importa. Mas Eloá viu as queimaduras em seus braços, a pele vermelha e crua. Ela rasgou uma tira de seu vestido e começou a envolver as feridas com cuidado. Você é louco, poderia ter morrido. E deixar uma criança morrer?
Nunca. Os olhos deles se encontraram e naquele momento Eloá entendeu quem Rael realmente era. Não apenas um alfa poderoso, mas um homem de princípios inquebráveis, um protetor, um líder verdadeiro. Eren se aproximou, observando as queimaduras com preocupação. Você precisa de tratamento, Rael. Agora. Primeiro a menina. Ela está estável. Você está queimado! Venha! Rael permitiu que Eren o ajudasse a levantar, mas antes de ir, ele olhou para Eloá uma última vez. Obrigado por cuidar de mim. Eloá assentiu, incapaz de falar. Ela observou enquanto Eren levava Rael embora, enquanto a multidão aos poucos se dispersava, enquanto o fogo era finalmente controlado. Mas algo havia mudado. Ela sentiu isso no ar. Quando virou-se para ir embora, encontrou Serafine parada a poucos metros de distância. A loba a observava com uma expressão que Eloá não conseguiu decifrar completamente. Havia raiva ali, sim, mas também algo mais. Algo como inveja. Você o tocou, disse Serafine, sua voz baixa e perigosa. Ele deixou você tocá-lo. Eloá ergueu o queixo, encontrando coragem que não sabia possuir. Ele estava ferido. Eu apenas ajudei. Você está se aproximando dele. Isso não posso permitir. Serafine deu um passo à frente e Eloá percebeu que outros lobos haviam se reunido atrás dela. 4, 5, talvez mais. Todos olhando para Eloá como predadores olham para a presa. O conselho se reúne em 3 dias, disse Serafine, um sorriso cruel curvando seus lábios. E você, humana, foi convocada a comparecer. Eles querem ouvir sua versão sobre o que aconteceu no banquete. Querem julgar se você seduziu o alfa. E se descobrirem que sim, ela se inclinou, sua voz um sussurro mortal. A punição para humanos que tentam manipular lobos é a morte. Antes que Eloá pudesse responder, Serafine e seus seguidores desapareceram na noite que começava a cair. Eloá ficou ali, sozinha, enquanto o peso daquelas palavras a esmagava. Ela seria julgada pelo conselho, por um crime que não cometera, e a punição era a morte. As noites seguintes foram longas. Eloá não conseguiu dormir direito desde o incêndio. Ficava sentada junto à janela, observando a lua, imaginando se o julgamento que se aproximava seria o fim, o conselho, a possibilidade de morte. Ela não havia feito nada de errado. Mas isso importava? Na terceira noite após o banquete, uma batida suave na porta a fez saltar. Eloá levantou-se, o coração disparado. Quem viria a esta hora? Ela abriu a porta com cuidado e encontrou Rael parado ali. Seus braços estavam enfaixados, o rosto ainda marcado pela fuligem que não saíra completamente. Mas seus olhos âmbar brilhavam intensos sob a luz da lua. Posso entrar? Eloá hesitou apenas 1 segundo antes de se afastar, permitindo que ele entrasse. Rael fechou a porta atrás de si e, de repente, a pequena oficina pareceu ainda menor com sua presença dominante. Você não deveria estar aqui, disse Eloá, sua voz baixa. Se alguém souber, eu não me importo. Rael deu um passo em direção a ela, e Eloá recuou instintivamente, batendo as costas contra a mesa de trabalho. Ele parou, respeitando a distância, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Mas Serafine veio até você, eu sei. Ela falou sobre o conselho. Como você sabe? Porque eu conheço Serafine. Ela está desesperada para me manter sob controle, mas eu não pertenço a ela. Nunca pertenci. Eloá apertou as mãos contra a mesa atrás de si. Ela disse que eu vou ser julgada, que posso ser condenada à morte por seduzi-lo. Rael soltou um som baixo, quase um rosnado. Isso não vai acontecer. Eu não vou permitir. Você não pode simplesmente decidir isso. O conselho me responde. Eu sou o Alfa, e nenhuma lei ancestral vai me impedir de proteger você. Ele deu outro passo à frente e desta vez Eloá não recuou. Ela o encarou, mesmo com o coração batendo descontroladamente. Por quê? Sussurrou ela. Por que você se importa tanto? Você mal me conhece. Rael ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, seus dedos acariciando sua bochecha com uma delicadeza que contrastava com sua força. Porque quando eu olho para você, eu vejo coragem onde todos veem fraqueza.
Vejo força onde todos veem imperfeição. E vejo algo que eu não sentia há muito tempo. O quê? Esperança. A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Eloá sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não sou especial, Rael. Sou apenas uma costureira manca que não deveria estar misturada nisso. Você é mais do que imagina. Ele se aproximou mais, até que Eloá podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de terra e pinho misturado ao aroma de ervas medicinais dos curativos. Ela ergueu os olhos, e o que viu naqueles olhos âmbar a fez perder o fôlego, desejo, proteção e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Rael, deixe-me proteger você. Deixe-me ficar ao seu lado amanhã, no conselho. Se você fizer isso, eles vão se voltar contra você também. Que se voltem. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Eloá sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Rael a limpou com o polegar, seu toque infinitamente gentil. Ninguém nunca me protegeu antes, sussurrou ela. Sempre fui eu sozinha, não mais. A distância entre eles era quase inexistente agora. Eloá podia sentir a respiração dele misturando-se com a sua. Podia ver cada detalhe daqueles olhos que pareciam atravessar sua alma. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Rael inclinou a cabeça, seus lábios aproximando-se dos dela. Eloá fechou os olhos, todo o seu corpo tremendo em antecipação. Ela nunca fora beijada antes. Nunca imaginara que seria assim, com um alfa poderoso que havia como ninguém mais via. Os lábios dele roçaram os dela. Quase uma batida violenta na porta os fez saltar. Rael! A voz de Eren era urgente, carregada de preocupação. Rael, você precisa sair daí agora. O conselho sabe que você está aqui. Rael se afastou de Eloá, a frustração evidente em seus olhos. Ele olhou para a porta, depois para ela, dividido. Vá, disse Eloá, embora cada fibra do seu ser gritasse para que ele ficasse. Vá antes que piore. Rael hesitou. Então pegou a mão dela e a levou aos lábios, beijando seus dedos com reverência. Amanhã, no conselho, eu estarei lá e ninguém vai tocar em você. Eu prometo. Ele foi até a porta dos fundos, lançando um último olhar para Eloá antes de desaparecer na noite. Eloá caiu na cadeira, o corpo todo tremendo. Ela levou os dedos aos lábios, ao lugar onde quase acontecera o beijo que mudaria tudo. E enquanto a lua testemunhava através da janela, ela soube que não havia volta. Ela estava perdida, completamente e irrevogavelmente perdida em algo que poderia custar-lhe a vida. Mas pela primeira vez, ela não se importava. 3 dias depois do banquete, o amanhecer chegou, trazendo o dia do julgamento. Eloá vestiu seu melhor vestido, um azul escuro simples, mas elegante, e prendeu os cabelos na trança lateral. Suas mãos tremiam enquanto fechava a porta da oficina. Hoje seria o dia que decidiria seu destino. O caminho até o salão do conselho parecia interminável. Cada passo era um esforço, não apenas por causa de sua perna, mas pelo peso do medo que carregava. Pessoas paravam para observá-la passar, sussurrando, apontando. Ela era a humana que ousara chamar a atenção do Alfa. O salão do conselho ficava no coração da floresta, uma construção antiga de pedra coberta por era. Guardas-lobos flanqueavam a entrada, seus olhos seguindo Eloá com desconfiança quando ela se aproximou. Eloá Venance? Ela assentiu, a voz presa na garganta. Entre, o conselho à espera. O interior era sombrio, iluminado apenas por tochas. No centro, havia uma longa mesa semicircular, onde 7 membros do conselho estavam sentados. Todos lobos, todos poderosos. E todos olhavam para ela como se fosse uma intrusa. Rael estava de pé ao lado da mesa, os braços cruzados, a expressão impenetrável. Quando seus olhos encontraram os de Eloá, ela viu um lampejo de preocupação, rapidamente substituído por determinação. Eloá Venance, a voz que falou,
pertencia a uma mulher idosa de cabelos brancos e olhos prateados penetrantes. Ela era magistrada Valtera, líder do conselho. Você foi convocada para responder a acusações graves. Eloá deu um passo à frente, forçando-se a manter a cabeça erguida apesar do medo. Estou aqui. Você é acusada de seduzir o Alfa Rael Draven, de manipulá-lo através de artifícios para ganhar poder e influência, violando assim o pacto sagrado entre humanos e lobos. As palavras ecoaram no salão como sentenças. Eloá sentiu o chão tremer sob seus pés. Eu não fiz nada disso. Eu nunca... Ah, silêncio! Outro membro do conselho, um homem de barba negra e cicatrizes no rosto, bateu o punho na mesa. Você falará apenas quando perguntarmos. Rael deu um passo à frente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Com todo respeito ao conselho, Eloá tem o direito de se defender. E você, Alfa Rael, tem o dever de manter distância desta situação, respondeu Valtera, seus olhos fixos nele. Sua parcialidade é evidente. Foi você quem quebrou o protocolo ao dançar publicamente com uma humana. Foi você quem a visitou em sua casa na calada da noite. Murmúrios percorreram o salão. Eloá sentiu o sangue gelar. Eles sabiam tudo. Minhas ações não são crime, disse Rael, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Eu sou o Alfa. Eu decido com quem danço e quem visito. Você é o Alfa, sim, mas não está acima das leis ancestrais. Valtera se levantou, sua presença dominando o salão. As leis existem para proteger o equilíbrio, e você, ao se envolver com uma humana, coloca tudo em risco. Que equilíbrio? A voz de Rael subiu, ecoando nas paredes de pedra. O equilíbrio que mantém humanos como servos, que os trata como inferiores. Esse é o equilíbrio que vocês querem proteger? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Cuidado com suas palavras, Alfa, disse o homem de barba negra. Você está perigosamente perto de traição. Traição é deixar que uma mulher inocente seja julgada por um crime que não cometeu. Eloá deu um passo à frente, sua voz saindo antes que pudesse pensar. Parem, por favor, parem com isso. Todos os olhos se voltaram para ela. Eloá respirou fundo, reunindo cada grama de coragem que possuía. Eu não seduzi o Alfa. Eu nem sabia que ele existia até a noite do banquete. Ele escolheu dançar comigo. Ele escolheu me visitar. Eu não pedi nada disso. E se há alguém que deve ser julgado aqui, sou eu, não ele. Então me julguem, mas deixem Rael em paz. Valtera a estudou com atenção, seus olhos prateados penetrando fundo. Admirável. Protegendo aquele que você alega não ter seduzido. Mas suas palavras não mudam os fatos. A magistrada fez um gesto e guardas se moveram, mas não em direção a Eloá, em direção a Rael. Alfa Rael Draven, por quebrar as leis ancestrais e colocar em risco o pacto entre espécies, você está temporariamente destituído de sua posição. Será confinado até que o conselho decida seu destino final. O quê? Eloá sentiu o mundo girar. Não, vocês não podem fazer isso. Rael não lutou quando os guardas se aproximaram, mas seus olhos encontraram os de Eloá, e neles havia uma promessa silenciosa. Ele não tinha medo, não se arrependia. Quanto a você, Eloá Venance, continuou Valtera, você será mantida sob vigilância. Qualquer tentativa de deixar o vilarejo ou contatar o Alfa resultará em prisão imediata. E se eu recusar, então a morte será sua sentença. Antes que Eloá pudesse responder, uma figura emergiu das sombras. Serafim, vestindo um manto escarlate, caminhou até a mesa do conselho com passos confiantes. Magistrada Valtera, se me permite, tenho informações adicionais que o conselho deve ouvir. Valtera assentiu. Fale. Serafim virou-se para Eloá, um sorriso cruel curvando seus lábios. A humana não é apenas uma ameaça ao equilíbrio. Ela é parte de algo maior. Há uma profecia antiga que fala de uma humana que dançará com o Alfa sob a lua, mudando o destino das matilhas. E ontem à noite eu testemunhei algo perturbador. Ela fez uma pausa dramática. A lua mudou de cor quando eles quase se beijaram. Tornou-se dourada. A profecia está se cumprindo. E se continuarmos permitindo isso, nossa espécie estará condenada. Murmúrios explodiram no salão. Membros do conselho se entreolharam.
alarmados. Eloá sentiu o sangue gelar, a lua, a profecia. Tudo estava conectado de formas que ela não compreendia. Valtera bateu o bastão no chão, silenciando todos. Se o que você diz é verdade, Serafim, então esta situação é ainda mais grave do que imaginávamos. A magistrada olhou para Eloá com uma expressão que misturava medo e determinação. Eloá Venance, você não representa apenas uma quebra de protocolo. Você representa uma ameaça existencial. E ameaças devem ser eliminadas. Guardas avançaram em direção a Eloá. Ela recuou, o coração disparado, mas não havia para onde correr. Não toquem nela! Rael rugiu, sua voz ecoando com poder primordial. Seus olhos brilharam dourados e, mesmo amarrado, sua presença dominava o salão. Mas foi tarde demais. Mãos fortes agarraram Eloá, arrastando-a para fora do salão, enquanto ela gritava o nome de Rael, enquanto ele lutava contra as correntes que o prendiam. A última coisa que Eloá viu antes de ser jogada numa cela escura foi o rosto de Serafine, triunfante, observando enquanto seu mundo desmoronava. A cela era fria e úmida, com paredes de pedra que pareciam sugar toda a esperança. Eloá estava sentada no chão, abraçando os joelhos, tentando controlar o tremor que dominava seu corpo. Horas haviam passado desde que fora arrastada para ali após o julgamento. Sem janelas, sem luz natural, era impossível saber se era dia ou noite. Ela pensava em Rael. Onde ele estava? O que fariam com ele? A imagem dele lutando contra as correntes, rugindo seu nome, estava gravada em sua mente como ferro em brasa. Passos ecoaram no corredor. Eloá ergueu a cabeça, o coração disparado. A porta se abriu com um rangido e uma figura encapuzada entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. Quando a figura abaixou o capuz, Eloá viu o rosto de Eren. Eren, como você... Silêncio, ele sussurrou, colocando um dedo nos lábios. Não temos muito tempo. Vim tirá-la daqui. O quê? Mas você vai se colocar em perigo. Rael me pediu para protegê-la, e é exatamente o que vou fazer. Eren puxou uma chave do bolso e começou a trabalhar nas correntes que prendiam os pulsos de Eloá. Quando elas caíram com um som metálico, ela esfregou os pulsos doloridos. Onde está Rael? Preso na Torre Norte. O conselho ordenou que ele fique lá até decidirem seu destino. A expressão de Eren era sombria. Mas há algo mais. Ouvi rumores de que planejam executá-la ao amanhecer. Não podemos esperar. O sangue de Eloá gelou. Executar por quê? A profecia os apavorou. Eles acreditam que matando você podem evitar a mudança que ela prevê. São tolos, mas tolos perigosos. Eren ajudou Eloá a levantar-se. Sua perna manca protestou após horas sentada, mas ela forçou-se a se mover. Temos que tirar Rael de lá também. Impossível. A Torre Norte tem guardas demais. Nossa única chance é você escapar agora e... Não! A voz de Eloá saiu mais alta do que pretendia. Ela baixou o tom, mas manteve a firmeza. Não vou deixá-lo. Ele arriscou tudo por mim. Eu não vou abandoná-lo. Eren a estudou por um longo momento. Então suspirou. Você é teimosa como ele. Muito bem, mas precisamos de um plano. Eles saíram da cela, movendo-se pelas sombras dos corredores. Eren conhecia cada passagem secreta, cada ponto cego dos guardas. A prisão estava estranhamente silenciosa, como se a própria estrutura contivesse a respiração. Quando chegaram a uma bifurcação, Eren parou. A Torre Norte fica para a esquerda, mas primeiro precisamos de ajuda. Conheço alguém que pode nos auxiliar. Quem? Antes que Eren pudesse responder, vozes ecoaram atrás deles. Guardas! Corram! Eles dispararam pelo corredor. Os passos de Eloá irregulares, mas rápidos. A dor na perna era aguda, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Atrás deles, os guardas gritavam, suas botas pesadas ecoando nas pedras. Eren virou bruscamente para a direita, puxando Eloá por uma porta oculta. Eles entraram numa passagem estreita e escura. Eren fechou a porta atrás deles, e o som dos guardas passou correndo. Por aqui, sussurrou ele, iluminando o caminho com uma tocha pequena. A passagem os levou para fora da prisão, emergindo numa parte remota da floresta. A lua brilhava no céu, e Eloá notou com um arrepio
que tinha um tom levemente dourado. A profecia, murmurou ela. Sim, a lua está mudando. Seja lá o que isso signifique, está acontecendo. Eles caminharam rapidamente pela floresta, até chegarem a uma cabana escondida entre as árvores. Eren bateu na porta em um padrão específico. Após alguns segundos, a porta se abriu. Para a surpresa de Eloá, quem abriu foi Serafine. Você! Eloá recuou, mas Eren segurou seu braço. Espere, não é o que parece. Serafine olhou para Eloá com uma expressão complexa, mistura de raiva e algo que parecia arrependimento. Entre, rápido, antes que alguém veja. Dentro da cabana, Serafine fechou a porta e acendeu algumas velas. A luz revelou seu rosto cansado, seus olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Você está trabalhando com ela? Eloá olhou para Eren, incrédula. Não exatamente, respondeu Serafine, sua voz baixa. Eu estava trabalhando contra você, mas as coisas mudaram. Mudaram como? Serafine respirou fundo. Depois que você foi presa, o conselho me convocou. Disseram que minha lealdade seria recompensada, que eu seria a nova companheira do Alfa assim que você fosse executada. Ela pausou, as mãos tremendo. Eu pensei que era isso que eu queria. Rael, poder, reconhecimento. Mas então eu o vi. Vi como ele lutava nas correntes, gritando seu nome. Vi a dor nos olhos dele e percebi que ele nunca olharia para mim daquele jeito. Não importa o que eu fizesse. Lágrimas escorreram pelo rosto de Serafine. Ele ama você, de verdade. E eu passei a vida inteira perseguindo alguém que nunca seria meu. Eloá não sabia o que dizer. Parte dela ainda desconfiava, mas havia genuína dor na voz de Serafine. Por que está nos ajudando agora? Porque eu não quero ser a pessoa que mata o amor de alguém. Porque talvez a profecia esteja certa. Talvez seja a hora de mudar. Serafine se aproximou, tirando algo de dentro do manto. Era um mapa. A Torre Norte tem um ponto fraco. Uma passagem antiga que poucos conhecem. Posso levá-los até lá, mas depois disso, vocês estão por conta própria. Eren estudou o mapa. Isso pode funcionar. Há guardas, muitos, avisou Serafine. E o conselho já sabe que Eloá escapou. Eles vão estar esperando por qualquer movimento. Então, precisamos ser rápidos, disse Eloá, sua voz firme. Quando vamos? Agora, respondeu Eren. Não temos mais tempo. Eles se prepararam rapidamente. Serafine lhes deu roupas escuras, armas simples. Eloá segurou um pequeno punhal, suas mãos tremendo. Ela nunca havia segurado uma arma antes. Espero que não precise usar isso, disse Eren, vendo sua hesitação. Eu também. Eles saíram da cabana, a noite envolvendo-os como um manto. A floresta estava silenciosa demais, como se segurasse a respiração. Cada galho que estalava sob seus pés soava como um trovão. Quando chegaram à base da Torre Norte, Eloá olhou para cima. A estrutura era imponente, suas paredes negras erguendo-se contra o céu dourado da lua. Rael estava lá em cima, preso, esperando, e ela iria salvá-lo ou morreria tentando. Serafine apontou para uma entrada oculta entre as pedras. É ali. A passagem leva direto às celas superiores. Obrigada, disse Eloá, e surpreendentemente ela realmente sentia isso. Serafine assentiu, então recuou para as sombras. Boa sorte, vocês vão precisar. Eloá e Eren entraram na passagem. A escuridão os engoliu, e o som de vozes de guardas ecoava acima deles. Eles estavam entrando na boca do lobo, e não havia volta. A passagem era estreita e sufocante. Eloá e Eren subiam os degraus em silêncio, cada passo calculado. Estamos próximos, sussurrou Eren. A cela dele fica no topo. Alcançaram uma porta de madeira reforçada. Eren trabalhou na fechadura com ferramentas improvisadas. Após minutos tensos, a porta cedeu. Do outro lado, um corredor. E no fim, uma cela com barras de ferro. Eloá correu esquecendo a cautela. Quando chegou às barras, seu coração quase parou. Rael estava lá, sentado no chão. Seus braços tinham os curativos das queimaduras e correntes de prata envolviam seus pulsos. Prata, o metal que enfraquecia os lobos. Quando ele ergueu os olhos e a viu, algo se quebrou em sua expressão. Eloá,
Eu vim te tirar daqui. Eren já trabalhava na fechadura da cela. Rael se levantou com dificuldade. Você não deveria ter vindo. É perigoso demais. E deixar você aqui? Nunca. A porta da cela se abriu. Eloá entrou e jogou-se nos braços de Rael, ignorando as correntes. Rael a envolveu, segurando-a como se ela fosse desaparecer. Eu pensei que nunca mais te veria. Eu também. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Eren quebrou o momento. Isso é tocante, mas precisamos sair. Agora. Ele tentou quebrar as correntes de prata, mas eram resistentes. Rael grunhiu de dor quando o metal roçou sua pele. Vamos levá-lo com as correntes, decidiu Eloá. Podemos quebrá-las depois. Começaram a descer pela passagem, mas quando chegaram ao meio da escadaria, ouviram vozes acima. Guardas, muitos. Eles descobriram, disse Eren. Precisamos de outra saída. Não há outra, respondeu Rael. Estavam encurralados. Eloá viu uma fenda na parede, estreita demais para a maioria, mas talvez ali. Podemos passar? Eles se espremeram pela fenda, a pedra raspando seus ombros. A fenda os levou a uma câmara antiga, coberta de poeira. No centro, símbolos entalhados no chão brilhavam com luz dourada. O que é isso? Sussurrou Eloá. Rael se aproximou, seus olhos arregalados. São símbolos da velha língua, a língua das primeiras matilhas. Eren iluminou as paredes com a tocha, revelando mais entalhes. É a profecia completa. Rael entendia, sua voz lendo as palavras antigas. Quando o alfa dançar com o coração humano, a lua mudará de cor. O amor proibido se tornará a chave. 2 almas, 2 mundos, uma única verdade. Mas o amor que une também pode destruir. Se o sacrifício não for feito, a escuridão consumirá ambos os povos. O coração humano deve escolher amor ou vida, união ou separação. Apenas através da morte de um, os 2 povos poderão viver em paz verdadeira. Silêncio, pesado, sufocante, sacrifício. Que sacrifício? As palavras atingiram Eloá como golpes. Morte. A profecia falava de morte. Não, disse Rael, sua voz carregada de recusa. Não, tem que haver outro jeito. A profecia é clara, disse Eren, sua voz sombria. Alguém tem que morrer para que a paz seja alcançada. Então que seja eu. Eloá falou, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Eu sou o coração humano. Eu sou quem a profecia menciona. Se minha morte traz paz, então... Não! Rael rugiu, o som ecoando na câmara. Seus olhos brilharam dourados, o lobo dentro dele despertando mesmo através das correntes de prata. Você não vai morrer. Eu não vou permitir. Rael, ouviu o que eu disse? Você não vai morrer. Ele a puxou para perto, as correntes tilintando, seus olhos queimando nos dela. Eu já perdi tudo. Minha posição, minha matilha, meu lugar no conselho. A única coisa que eu não vou perder é você. Mas a profecia, que se dane a profecia. Sua voz era selvagem, desesperada. Eu não acredito em destinos escritos em pedra. Eu acredito no que eu escolho, e eu escolho você, sempre. Lágrimas escorreram pelo rosto de Eloá. E se não houver escolha? E se minha morte for a única forma de salvar todos? Rael tocou seu rosto com as mãos acorrentadas, seus dedos tremendo. Então eu morro com você, porque um mundo onde você não existe não é um mundo que eu quero viver. O momento foi interrompido por um estrondo. A parede da câmara explodiu, pedras voando. Quando a poeira baixou, guardas e membros do conselho estavam lá, liderados pela magistrada Valtera. Quão tocante! Disse ela, sua voz cortante. Mas o amor de vocês não muda nada. A profecia será cumprida esta noite. Guardas avançaram. Eren tentou lutar, mas foi rapidamente subjugado. Rael rugiu, transformando-se parcialmente, mas as correntes de prata queimaram sua pele, forçando-o de volta à forma humana. Eloá foi agarrada por mãos fortes. Ela gritou, lutou, mas era inútil. Valtera se aproximou, segurando um punhal cerimonial com lâmina negra. A profecia exige sangue, e sangue será derramado. Ela ergueu a lâmina, apontando-a para Eloá. Não! Rael lutou contra as correntes com força desesperada.
Valtera, não faça isso. Eu faço o que devo para proteger nossa espécie. A lâmina desceu. Mas antes que pudesse atingir Eloá, uma figura se jogou na frente. Serafim. A lâmina enterrou-se em seu peito. Sangue jorrou. Os olhos prateados de Serafim se arregalaram em choque e dor. Serafim! Eloá gritou. A loba caiu de joelhos, as mãos pressionando a ferida. Ela olhou para Eloá, um sorriso triste em seus lábios. Talvez este seja meu sacrifício, minha redenção. Ela caiu para frente, seu sangue manchando o chão onde os símbolos da profecia brilhavam. E então algo extraordinário aconteceu. Os símbolos explodiram em luz dourada, a câmara inteira tremeu. E do lado de fora, através das frestas nas paredes, todos puderam ver a lua, completamente dourada, brilhando como um segundo sol. A profecia estava se cumprindo, mas de uma forma que ninguém esperava. A luz dourada da lua inundou a câmara através das frestas, tão intensa que todos tiveram que proteger os olhos. O corpo de Serafim no chão brilhava, seu sangue parecendo líquido de ouro sobre os símbolos antigos. A quarta noite desde o banquete testemunhava o cumprimento da profecia. Valtera recuou, o punhal cerimonial caindo de suas mãos. Isso não deveria ter acontecido. O sacrifício tinha que ser dela. Ela apontou para Eloá, sua voz histérica. A profecia exigia o coração humano, não uma loba. Mas os símbolos no chão começaram a mudar. As letras antigas se reorganizando, formando novas palavras. Rael as leu, sua voz baixa, mas firme. O sacrifício não exige morte do coração humano, exige morte por amor ao coração humano. O amor verdadeiro se manifesta no sacrifício voluntário. Ele olhou para o corpo de Serafim e havia respeito em seus olhos. Ela se sacrificou por Eloá, por amor transformado, por redenção. Ela cumpriu a profecia. A câmara tremeu. Rachaduras apareceram nas paredes. Pedras começaram a cair. Está desmoronando, gritou Eren. Precisamos sair. Mas os guardas bloqueavam a saída. Valtera, recuperando-se do choque, gritou ordens. Prendam todos! Isso é traição contra o conselho. Rael rugiu, e desta vez a transformação não podia ser contida. Mesmo com as correntes de prata queimando sua carne, ele se transformou parcialmente. Seus olhos brilharam dourados, presas se estenderam, sua força multiplicou. Com um movimento violento, ele quebrou as correntes. O som foi como um trovão. Fragmentos de prata voaram. Rael caiu de joelhos, fumegando onde o metal tocara, mas estava livre. Corram! Ele gritou para Eloá e Eren. Guardas avançaram. Rael os enfrentou, mesmo ferido, mesmo enfraquecido. Cada movimento era preciso, cada golpe calculado. Ele não matava, apenas incapacitava, mas sua fúria era evidente. Eloá viu um guarda se aproximando pelas costas de Rael. Sem pensar, ela pegou uma pedra caída e a atirou, acertando o capacete do guarda. Ele cambaleou, dando tempo para Rael se virar e desarmá-lo. Os olhos de Rael encontraram os de Eloá. Havia orgulho ali e medo. Vão! Eu os seguro! Não sem você! Mas mais guardas chegavam, dezenas deles. Valtera gritava ordens, sua voz ecoando sobre o caos. Eren puxou Eloá pelo braço. Precisamos ir. Ele está nos dando tempo. Não! Eu não vou deixá-lo! Eloá lutou contra Eren, mas ele era mais forte. Ele a arrastou para uma passagem lateral enquanto Rael continuava lutando, mantendo os guardas afastados. A última visão que Eloá teve foi de Rael sendo cercado, mais correntes sendo lançadas sobre ele, seu corpo finalmente cedendo ao peso da prata e da exaustão. Rael! Seu grito ecoou, desesperado, partido. Eren a puxou para a escuridão da passagem. Eles correram, tropeçando, caindo, levantando. Atrás deles, o som de pedras desmoronando crescia. Emergiram na floresta, o ar noturno frio atingindo seus rostos. Eloá caiu de joelhos, soluçando. Nós o deixamos lá. Ele escolheu isso. Escolheu te salvar. E agora ele vai morrer por isso. Eren se ajoelhou ao lado dela, suas mãos nos ombros dela. Ouve, a profecia foi cumprida. Serafim se sacrificou. A lua está dourada. Isso significa que a mudança começou.
O conselho não pode mais ignorar isso. Mas Rael é forte, e ele tem algo pelo que lutar agora. Você. Eloá limpou as lágrimas, forçando-se a pensar através da dor. O que fazemos agora? Precisamos de aliados. O conselho não fala por toda a matilha. Há lobos que discordam, humanos que querem mudança. Precisamos uni-los. Como? Eren olhou para o céu, onde a lua dourada brilhava impossível, mostrando a eles a verdade. Mostrando que a profecia não é sobre destruição, mas sobre união. Que o amor entre você e Rael não é uma ameaça, mas o início de algo novo. Eloá se levantou, determinação endurecendo suas feições. Então vamos fazer isso. Vamos reunir todos que acreditam na mudança e vamos tirar Rael das mãos deles. Isso pode começar uma guerra? Então que seja uma guerra, mas será uma guerra pela liberdade de amar sem medo. Eles começaram a caminhar pela floresta, mas não foram longe antes de ouvirem vozes. Eloá e Eren se esconderam atrás de árvores, observando. Um grupo se aproximava, mas não eram guardas. Eram pessoas do vilarejo, humanos, e na frente deles estava Miriam, a organizadora do banquete. Eloá! Miriam chamou, sua voz suave. Sabemos que você está aí. Não tenha medo. Viemos ajudar. Eloá hesitou. Depois saiu do esconderijo. Eren permaneceu cauteloso, mas a seguiu. Por que ajudariam? Miriam apontou para o céu. Por causa daquela lua. Porque vimos o que o Alfa fez por você. E porque estamos cansados de viver com medo. Cansados de sermos tratados como inferiores. Outros humanos saíram das sombras. 20, talvez 30 pessoas. Todos com expressões determinadas. O que o conselho fez esta noite foi errado, continuou Miriam. Prender um alfa justo, tentar matar uma mulher inocente, isso não é paz, é tirania. Mas vocês não entendem, disse Eloá. Se juntarem a mim, estarão se colocando em perigo. O conselho vai... Deixe o conselho vir, disse um homem velho, apoiado em uma bengala. Já vivi tempo demais sob o punho deles. É hora de lutar. Murmúrios de concordância se espalharam. Eloá sentiu algo se mexer em seu peito. Esperança. Frágil, mas real. Não são apenas humanos, disse uma voz nova. Das árvores emergiram lobos, jovens, na maioria, mas alguns mais velhos. Talvez 15 ao todo. À frente estava um lobo de cabelos castanhos e olhos verdes. Meu nome é Torren. Eu servi sob o comando de Rael. Ele é o melhor alfa que já tivemos. Justo, honrado. E nós não vamos deixar o conselho destruí-lo por amar alguém. Eloá olhou ao redor. Humanos e lobos lado a lado, unidos. Pela primeira vez em gerações, verdadeiramente unidos. Então o que fazemos? Perguntou ela. Torren sorriu, e havia ferocidade naquele sorriso. Fazemos o que Rael faria. Lutamos. Não pela guerra, mas pela justiça, e libertamos nosso alfa. A lua dourada brilhou acima deles, iluminando rostos determinados. Humanos e lobos, inimigos se tornando aliados. A revolução havia começado, e Eloá estava no centro dela, pronta para lutar pelo homem que arriscara tudo por ela, pronta para mudar o destino de 2 povos, ou morrer tentando. O quinto amanhecer desde o banquete pintava o céu de dourado quando a aliança chegou ao salão do conselho. Humanos e lobos marchavam lado a lado, suas diferenças esquecidas diante de um propósito comum. Eloá caminhava na frente, o coração batendo forte, mas a determinação inabalável. Guardas bloquearam a entrada, suas armas erguidas. Dispersem-se imediatamente. Isto é uma insurreição. Torren deu um passo à frente, sua voz ecoando com autoridade. Não viemos para a guerra, viemos para a justiça. Exigimos a libertação do Alfa Rael Draven. O conselho não negocia com rebeldes. Então deixem o conselho vir aqui e nos diga isso pessoalmente. As portas do salão se abriram. Valtera emergiu, ladeada pelos membros do conselho. Seus olhos percorreram a multidão com desdém. Que cena patética! Humanos e lobos brincando de igualdade. Vocês não entendem o que fizeram? Quebraram leis ancestrais, traíram suas próprias espécies. Eloá deu um passo à frente, sua voz clara e firme. Não traímos ninguém, apenas nos recusamos a viver com medo. A profecia foi cumprida. Serafine deu sua vida.
A lua está dourada, a mudança já começou, queiram vocês ou não. A profecia fala de destruição, de caos. Não, Eloá ergueu a cabeça. A profecia fala de escolha, de sacrifício por amor, de união. E Serafine nos mostrou isso. Ela, que tinha todos os motivos para me odiar, escolheu se sacrificar. Por redenção, por amor transformado. Murmúrios percorreram a multidão. Até alguns guardas pareciam indecisos. Walter apertou os lábios. Belas palavras não mudam nada. Rael quebrou as leis. Você corrompeu um alfa. Ambos pagarão. Então me levem! A voz rugiu de dentro do salão. Rael apareceu, arrastado por correntes, mas seus olhos ardiam com fogo indomável. Quando ele viu Eloá, algo mudou em sua expressão. Alívio, medo, amor. Eloá, o que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Você deveria ter fugido, estar a salvo. Não existe segurança sem você. Rael lutou contra as correntes, desesperado para chegar até ela. Se querem me punir, me punam, mas deixem ela em paz. Deixem todos eles em paz. Foi minha escolha. Sempre foi. Valtera sorriu, cruel. Que nobre. Mas não funciona assim. Vocês dois representam uma ameaça, e ameaças são eliminadas. Ela fez um gesto. Arqueiros apareceram nos telhados, flechas apontadas para a multidão. O silêncio foi absoluto. Ninguém se moveu. Então, algo extraordinário aconteceu. Do céu, um feixe de luz dourada desceu, atingindo o chão entre Eloá e o conselho. Todos recuaram, protegendo os olhos. Quando a luz diminuiu, algo estava lá. Um tecido, brilhante, dourado, bordado com símbolos que pareciam vivos. Eloá reconheceu os padrões. Eram os mesmos que ela bordara em seus trabalhos, os mesmos da profecia. Ela se aproximou, pegando o tecido. Era um manto. E quando o ergueu, todos puderam ver as palavras bordadas em fios de ouro. Eren se aproximou, lendo as palavras antigas. Quando o coração humano cobrir o alfa com amor, as correntes se quebrarão, e duas espécies se tornarão uma. Eloá olhou para o manto, depois para Rael. Sem hesitar, ela caminhou em direção a ele, ignorando os guardas, ignorando as flechas apontadas. Eloá, não! Rael gritou, mas ela não parou. Ela chegou até ele e, com mãos trêmulas, envolveu o manto ao redor dos ombros dele. No momento em que o tecido tocou Rael, as correntes explodiram em fragmentos de luz. Ele caiu de joelhos, livre, as marcas da prata desaparecendo de sua pele como se nunca tivessem existido. E então, algo ainda mais impossível aconteceu. A lua dourada no céu pulsou. Uma onda de luz varreu o vilarejo, tocando cada humano e cada lobo. E quando a luz passou, algo havia mudado. Uma conexão, uma compreensão. Como se por um momento todos pudessem sentir o que os outros sentiam. Medo, esperança, amor, humanidade. Valtera caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sinto tudo. A dor que causamos, o medo que plantamos. Outros membros do conselho também caíram, o peso de séculos de separação finalmente os atingindo. Rael se levantou e Eloá estava ali, segurando sua mão. Juntos, eles olharam para a multidão de humanos e lobos, agora unidos não apenas em propósito, mas em compreensão. A profecia não era sobre destruição, disse Rael, sua voz ecoando. Era sobre cura, sobre vermos uns aos outros como realmente somos, não inimigos, não inferiores ou superiores, apenas iguais. Ele olhou para Eloá e naquele olhar havia tudo: amor, gratidão, promessa. Você me salvou, não apenas hoje, mas desde o momento em que aceitou minha mão naquela dança. Eloá sorriu através das lágrimas. E você me salvou ao me ver quando ninguém mais via. Rael a puxou para perto e desta vez não havia interrupções. Seus lábios se encontraram em um beijo que selou não apenas o amor deles, mas o destino de dois povos. A multidão explodiu em celebração. Humanos e lobos abraçando-se, chorando, rindo, séculos de divisão desmoronando em um único momento de união. 3 meses depois, Eloá estava em sua oficina, mas não estava sozinha. Rael estava ao lado dela, ajudando com os tecidos, seus movimentos desajeitados fazendo-a rir. Você é terrível nisso. Sou alfa, não costureiro. Era alfa. Rael sorriu. Ainda sou.
mas agora lidero de forma diferente. Com você ao meu lado, o conselho havia sido reformado. Agora incluía humanos e lobos em números iguais. As leis antigas foram reescritas e no centro da nova praça do vilarejo, uma estátua fora erguida, Serafine, imortalizada em pedra com a inscrição: aquela que sacrificou tudo para que outros pudessem amar livremente. Eloá tocou a barriga, onde uma vida nova começava a crescer. Um filho de ambos os mundos, símbolo da união. Você acha que conseguimos? Perguntou ela. Mudamos realmente tudo? Rael a envolveu por trás, seus braços protetores ao redor dela. Sim, porque nós provamos que o amor não conhece fronteiras, que coragem não precisa de pernas perfeitas e que, às vezes, a maior revolução começa com uma única dança. Eles olharam pela janela, onde a lua agora brilhava prateada novamente, mas com um toque de dourado permanente, um lembrete, uma promessa. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. Sob aquela lua que testemunhara tudo, o Alfa e a costureira dançaram novamente, e desta vez o mundo inteiro dançou com eles.